Galerinha, vamos começar então com a nossa aula de artes do 9º ano da Copelg, comigo, professora Elizabeth Zanon. Danças e folguedos do Brasil. Como a gente já sabe, o Brasil ele é um país continental e então danças e folguedos eles são regionalizados. Cada região do país tem as suas peculiaridades, os seus destaques. Então a gente vai ver alguns desses mais importantes, mais falados sobre determinadas regiões do país. Mas para a gente falar disso, primeiro temos que entender o que é um folguedo. Então, folguedos são festas populares que fazem parte do nosso folclore, que vai envolver a música, a dança, o teatro. E quase sempre esses folguedos, esse folclore brasileiro, ele está ligado à religiosidade, à fé das pessoas. Então, os folguedos, eles são formados por aspectos culturais dos povos indígenas, dos povos africanos e dos portugueses. E ao longo do tempo foi sofrendo algumas mudanças, recebendo algumas características e até mesmo perdendo algumas. E aí, a primeira maior festa do Brasil, que é o Carnaval, faz parte desse nosso assunto, que são danças e folguedos. A segunda maior festividade do país são as festas juninas, que também participam dentro dessas danças, desses folguedos. Então vamos lá falar do Carnaval. Estudos indicam que a palavra carnaval tem como origem os termos latinos carne levare, ou para retirar da carne, algo carnal. Então esse significado tem relação com o período de quaresma, no qual os católicos abrem mão de algumas comidas e bebidas e também de parte dos prazeres tidos como mundanos. Então durante a quaresma são 40 dias de oração, de abstinência, de jejum, onde os prazeres da carne são deixados de lado. E é desse modo, segundo essas pesquisas, que um dia antes de iniciar a quaresma, que é a quarta-feira de cinzas, alguns católicos realizavam festas e aproveitavam para comer bastante carne, pois sabiam que, a partir da quarta-feira de cinza, eles não poderiam comer essa carne até terminar a quaresma. E aí, conforme a história do carnaval, essa celebração ela é relacionada também anterior ao cristianismo, lá na origem das festividades greco-romanas. É uma festividade dedicada ao deus do vinho, deus Baco, e deus Dionísio, que é o mesmo para os gregos é Dionísio, para os romanos é Baco. E essas festas dionísicas, elas eram regadas com muito vinho. E a curiosidade maior aqui é que era o único momento em que gregos e romanos, independente da classe social, eles estariam no mesmo local. Por isso, eles iriam fantasiados e mascarados, para não serem identificados quem era nobreza de quem não era. Então, nesses eventos, essas pessoas acostumavam se embebedar, lógico, porque era regado a vinho, a festividade, e aí eles se entregavam aos prazeres da carne. E na quarta-feira de cinza começava-se a quaresma para você ter 40 dias para pedir perdão dos prazeres da carne que você teve. Então seriam, o carnaval oficialmente 3 dias de pecado e 40 dias para pedir perdão desses pecados. E aí, o carnaval no Brasil é a maior festa popular, fazendo parte da nossa identidade já. Também é o carnaval mais famoso do mundo, chegando a atrair milhares de turistas de vários países dentro do Brasil. Então, é a maior festa brasileira e também é uma das festas mais famosas de todo o mundo. E escolas de samba, clubes, locais de eventos, hotéis, entre outros lugares, costumam trabalhar muito durante esse período para organizar essas festas carnavalescas. Isso significa que as comemorações tornaram-se fontes de negócio e de lucro para muitas pessoas. Desde o vendedor do cachorro-quente, da água mineral, até do artista que está lá puxando um trio elétrico, as fantasias e por aí vai. Arraigado à cultura brasileira, o carnaval ele mexe com as pessoas que se preparam fisicamente para aguentar aquela maratona de festas. Parte da população investe em roupas, acessórios, fantasias, abadás, blocos, decorações, carros alegóricos. E há algumas pessoas que, inclusive, apresentam sem nenhuma roupa, apenas com os tapa-sexo, muita maquiagem e muito glitter. É o que a gente vê nas avenidas
do samba e também nos blocos que são puxados por trios elétricos. E aí nós temos aqui dentro dessas festividades, dessas danças, desses folguedos, o Bumba Meu Boi, que também é chamado de Boi Bumbá, que é uma dança tradicional brasileira, típica da região norte e também da região nossa, aqui do Nordeste. Embora tenha maior representatividade nas culturas dessas regiões, atualmente a gente pode encontrar essa festividade, essa comemoração em várias partes do Brasil. E no ano de 2012, o Bumba Meu Boi, que é a mesma coisa, foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Então, hoje, essa festividade, essa dança tradicional, ela está como patrimônio histórico-cultural do país. Nós temos também a Folia de Reis, ou o Reisado, que também é o mesmo nome, ou a Festa de Santos Reis, no Brasil, e é uma festa popular e ela ocorre entre os dias 24 de dezembro, que é um dia antes do nascimento de Jesus Cristo, e ela vai até 6 de janeiro, que é um dia em que, segundo a tradição cristã, os 3 reis magos visitam Belém e vão conhecer o menino Jesus. A celebração acontece em diversas regiões brasileiras, de acordo com os aspectos culturais de cada região, e ela pode se diferenciar na questão das músicas, das orações, das roupas, e também em alguns estados essa tradição é bem mais presente, como na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas, Rio e São Paulo. E aqui em Bom Jesus tem a comunidade da Gruta Bela e a comunidade do Brejo da Conceição, que são 2 zonas rurais de Bom Jesus, que fazem a Folia dos Santos Reis todos os anos. Nós temos também a Congada. A Congada, ela é tipo de dança dramática que representa a coroação de um rei e às vezes também de uma rainha do Congo, constituída de um cortejo com passos e cantos, onde a música acompanha a expressão dramática dos textos e que se caracteriza pela embaixada por evoluções processionais e lutas simbólicas de espada. Então, a Congada, ela é uma herança dos negros africanos escravizados aqui no Brasil. Ela é de criação de escravos no Brasil e ela passou a ser registrada desde 1674 em Pernambuco, mas a sua origem mesma ela é em relação às antigas disputas entre as tribos rivais do Congo e de Angola, lá na África, e a gente acabou recebendo isso como legado aqui no Brasil. Nós temos também as cavalhadas, que são representações teatrais com base na tradição europeia da Idade Média. As mais importantes cavalhadas, elas ocorrem lá na cidade de Pirenópolis, no Goiás, e outras cidades circunvizinhas goianas também participam dessa festividade. E no século VI, Carlos Magno, que era um guerreiro cristão, ele batalhou contra os sarracenos de religião islâmica pela defesa da região sul da França. Então, essa batalha de Carlos Magno e os 12 pares da França é o grande centro dessas cavalhadas. Ela foi instituída pela rainha Isabel de Portugal e motivada por novos conflitos religiosos. Essas cavalhadas, elas representam a luta entre cavaleiros vestidos de azul, que representam os cristãos, e os de vermelho, que são os mouros, que são armados de lanças e espadas. A nobreza aqui ela é representada por reis, príncipes e embaixadores, todos muito bem fantasiados, muito bem vestidos, com roupas de época. E os outros personagens mascarados representam o povão. E o interessante dessa festa é que os mascarados, que é o povão, eles saem pedindo esmola nas ruas, nos comércios da cidade, e depois, com essa contribuição, faz-se a festa final da cavalhada. Eles escolhem também um campo para que esses cavalheiros, os azuis e os vermelhos, eles encenam durante 3 dias como se estivessem realmente numa batalha. E no final, os cristãos sempre vencem os mouros que se convertem ao cristianismo. Então, essa festividade ela tem lá na cidade de Poços, Goiás, onde eu passei 3 anos. É bem interessante. Nós temos também as cirandas, as brincadeiras, as danças das cirandas. É uma dança muito tradicional, muito popular também na região Nordeste, principalmente em Pernambuco, e ela é especialmente querida lá na ilha de Itamaracá, onde teria surgido, segundo alguns estudiosos, historiadores, que alegam que ela foi inspirada nos movimentos da onda do mar. Então, porém, essa origem ainda
ela está meio que solta, não há um consenso por parte de todos os pesquisadores, e alguns apontam que ela veio de Portugal, outros dizem que ela surgiu ali em Pernambuco, na análise dos movimentos da onda do mar. E esse nome ciranda, segundo esses historiadores, vem do vocábulo espanhol zaranda, que era um instrumento usado para peneirar farinha. Então, o mexido do peneirar essa farinha dá o gingado dessas cirandas. No início, os participantes eram, em sua maioria, trabalhadores rurais, pescadores, operários, entre outros, e ela foi associada às camadas populares. Nas cirandas, todos são aceitos, independente de cor, sexo, posição econômica ou qualquer outra coisa. Não há também limite de participante e pode sair, pode entrar na dança a hora que quiser. Ao expandir-se pelo país, essa ciranda foi associada principalmente para as crianças. Só que lá no Pernambuco ela é considerada uma dança de roda para adultos. Musicalmente são usados principalmente instrumentos de percussão, como o zabumba, o tarol, o ganzá e a maraca. As cantigas muitas vezes são improvisadas pelo mestre, que acompanha os músicos no centro da roda, enquanto os demais integrantes passam a dançar. A ciranda é um dos gêneros homenageados no espetáculo Roda Dança, que é uma celebração da cultura brasileira. O evento ele é gratuito e ele quase sempre ocorre no mês de agosto. Nesse último ano de 2019, ela foi num dia de sábado, no início de agosto, na esplanada da Cidade das Artes. Então, agora em 2020, eu não sei se vai ter essa homenagem, vamos dizer assim, devido à pandemia. Outra dança muito interessante, que está dentro dos nossos folguedos, da nossa cultura do folclore brasileiro, é a catira. E ela também é muito dançada nas festividades juninas. Essa dança folclórica ela é marcada pela batida dos pés e das mãos, movimentadas pelo ritmo da música, que por sua vez é produzida pela viola caipira. Por esse motivo, a moda de viola é o ritmo mais empregado. E na dança, duas fileiras são formadas de integrantes que se movimentam de frente um para o outro. E dessa maneira, as batidas dos pés e das mãos são intercaladas por pulos. Até os dias de hoje, é comum a gente ver grupos de catira formados por homens, que são chamados de catireiros. E aí acredita-se que a catira surgiu na época dos tropeiros, onde eles faziam longas viagens, longas jornadas, levando gado de uma região para outra, e à noite eles se divertiam dançando a catira. Nós temos aqui o shot, também muito comum na nossa região, principalmente nas nossas festividades juninas. E o shot, ele é imortalizado pelo compositor Luiz Gonzaga. O shot nordestino tem uma cadência binária ou quaternária tocada em marcha muito rápida. E nas tradicionais festas juninas, esse ritmo soa de forma mais lenta. Então, quando o shot é numa festa junina, ele é mais lento, mas quando é apenas num baile, numa festa, ele é tocado de forma mais rápida. Então, é possível a gente encontrar várias maneiras de dançar ao som do shot. Há o shot de duas damas, que mais se aproxima do estilo alemão, no qual o trabalhador rural dança com duas prendas ou damas, um homem e duas mulheres. Essa dança ela parece ter desembarcado no Brasil em 1851, na bagagem de José Maria Taussian, que era um alemão. A princípio, ela foi difundida entre os aristocratas que viviam aqui durante o Segundo Reinado. O povão não participava do shot. E logo depois os escravos se afeiçoaram a esse ritmo, observando a coreografia e adaptando aos seus próprios gingados. Então, o shot tem várias maneiras de você dançar ele dentro daquela sonoridade exclusiva. E aí agora vem a nossa atividade. Eu quero que vocês respondam a atividade do capítulo 5, que é Danças e Folguedos do Brasil. Só que como tem uma pergunta em cada página, para não gerar várias fotos, dar trabalho para vocês e trabalho para mim, eu peço que vocês copiem no caderno as perguntas, uma embaixo da outra, e respondam, e aí dá só uma ou duas fotos apenas para me entregar. Fica mais fácil, certo? Eu vou dar um prazo também bom para vocês, de 5 dias úteis, para que essa atividade seja entregue. E mais informações, acompanhe a plataforma SAS, o livro didático de vocês, os plantões do WhatsApp e qualquer coisa também
podem me procurar para tirar dúvidas.